Bom dia, crianças do terceiro ano. Estamos juntos para mais uma aula de matemática comigo, professora Sádiva, certo? Referente ao nosso dia 4 de agosto, a nossa terça-feira. Então, vamos viver este dia na certeza de que ele está sendo cuidado por Deus Pai Todo-Poderoso. Assistam às videoaulas e realizem as atividades com atenção, com esforço, com dedicação, com capricho, ok, turma? E na nossa aula de hoje, para início de conversa, eu apresento para vocês a correção, certo, turma? Da atividade anterior. Então, vocês devem estar com o módulo 3 em mãos, lápis e borracha. E juntos vamos realizar a correção. Então, com relação às atividades, na primeira questão nós temos: Joyce recicla óleo de cozinha para produzir sabão em pedra. Observe na tabela abaixo a produção mensal de sabão em quilogramas, de fevereiro a maio de 2017. Vocês podem observar essas duas setas. Significa dizer que nós temos aqui dois componentes curriculares, a matemática e as ciências. Estão interagindo aqui nessa primeira questão, certo? Então, por que estão interagindo? Porque na matemática nós temos a tabela simples. E nas ciências nós temos a produção do sabão caseiro, que é o chamado sabão em pedra. Que é interessante vocês saberem que um dos compostos para a produção do sabão é o óleo. Então, o óleo que é utilizado em frituras, que é utilizado para cozinhar o alimento, ele não pode ser lançado no ralo das pias. Por quê? Porque existe uma contaminação, né? Existe a contaminação e nem jogado em qualquer outro local, né? Como em local aberto, como um quintal, né? Não pode ser lançado, tá bom? Por quê? Porque existe a contaminação do solo, existe a contaminação de um ambiente aquático que esteja próximo, ou então existe a contaminação do próprio ar. Então, se faz necessário o quê? Que esse óleo, ele seja recolhido e colocado dentro de garrafas plásticas e vendidos para a indústria, sejam vendidos nessas garrafas plásticas com óleo vegetal recolhido, vendido às indústrias que trabalham com a produção do sabão caseiro. É assim o caminho bem viável, tá bom? Então, nós temos aqui essa tabela. O nome da tabela, nós temos quantidade de sabão produzido mensalmente por Joyce, fevereiro a maio de 2017. Então, nós temos aqui o mês e nós temos a produção em quilogramas. Então, a tabela simples. Por que, tia Sádiva? Porque é uma tabela que traz pouca informação. Então, nós temos só o mês e a quantidade da produção em cada mês em quilogramas. Então, no mês de fevereiro, eu tenho 34 quilos foram produzidos de sabão. No mês de março, 12 quilos. No mês de abril, 38 quilos foram produzidos. E no mês de maio, 15 quilos foram produzidos. Então, no item A, quantos quilogramas de sabão Joyce produziu em fevereiro? Então, você vai lá na tabela, certo? Volta na tabela, procura o nome fevereiro. Aqui, o nome fevereiro. Então, do lado do nome de fevereiro, do mês de fevereiro, qual é o número que nós temos? Ah, tia Sádiva, eu tenho o número 34. Então, é a quantidade de sabão que ela produziu nesse mês. 34 quilos. Então, registra o número 34. No mês de maio, você vai lá no mês de maio.
procura o nome maio, nome do mês, e ao lado do mês de maio nós temos a quantidade de sabão que foi produzido, né, pela Joyce. 15 quilos de sabão. Então, você vai registrar 15. Tia Sádia, eu posso colocar só o número 15? Pode, porque na tabela você está verificando somente os números. Então, no item B, em qual dos meses apresentados ocorreu a maior produção? Então, você vai verificar o mês que traz o maior número. Maior produção, o maior número. Então, qual é o mês que traz o maior número? Ah, tia Sádia, o maior número aqui é o 38. Então, ele é correspondente a que mês? O 38 está do lado de que mês? Olha lá na tabela, ó. Na mesma linha. Mês de abril. Então, você vai responder. Mês de abril. Certo? E a menor produção? Você volta lá na tabela e verifica o número, certo? Menor, né? O menor número. Ah, tia Sádia, o menor número aqui é o número 12. Então, qual é o mês que está do lado do número 12? Qual é o mês? Aí você encontra o nome do mês. Março. Tia Sádia, eu posso escrever o nome março? Deve. Está certo. Seguindo. No item C. A produção foi maior no mês de fevereiro ou no mês de maio? Você volta lá na tabela e você verifica no mês de fevereiro qual é o número que corresponde e você verifica no mês de maio qual é o número que corresponde, certo? O mês que apresentar o maior número, certo? Significa dizer que foi o mês que teve a maior produção. Ah, tia Sádiva, voltando lá, certo? Na tabela, o mês de fevereiro foi produzido 34 quilos, né? Então, que significa dizer que houve uma produção maior do que o mês de maio, né? Tá certo? Então, você vai escrever o nome do mês, que tem o maior número, fevereiro. Considerando esses 2 meses, fevereiro e maio, quantos quilogramas a mais foram produzidos no mês em que houve a maior produção? Então, você volta lá na tabela. Voltando na tabela, quantos quilos foi produzido no mês de fevereiro? Aqui, mês de fevereiro, 34. Menos a quantidade de quilos que foi produzido no mês de maio, menos 15, certo? Então, fica 34 menos 15. E 34 menos 15, você vai resolver, certo? O cálculozinho, armar a continha, organizar a continha e depois efetuar essa continha, né? E 34 menos 15 é igual a 19. Então, quantos quilogramas a mais foram produzidos no mês em que houve a maior produção? Em fevereiro, aí você coloca, foram produzidos 19 quilogramas ou 19 quilos a mais do que no mês de maio. No item D, quantos quilogramas de sabão Joyce produziu ao todo nesses 4 meses? Voltando lá na tabela, eu posso pegar o 34, somar mais 12, somar mais 38 e somar mais 15. Posso fazer isso? Certo. Pode sim. Ah, tia Sádiva, mas aí eu peguei primeiro o número 34, somei com o 12, encontrei o resultado. Depois eu somei o 38, somei com o 15, encontrei o resultado e juntei os 2 valores, também está certo, ok? Então, aqui, ó, posso pegar o 34 mais 12, que dá igual a 46,
o 38 mais 15, que dá igual a 53, e somando, como eu disse, ó, a segunda dica, o 46 mais o 53 dá igual a 99. Então, quantos quilogramas de sabão Joyce produziu ao todo nesses 4 meses? Eu posso somar os 4 valores diferentes, que também vai dar 99. Eu posso fazer daquela forma, como eu disse para vocês. Pego os 2 primeiros valores, o 34 mais o 12, somo, encontro o resultado. Depois eu pego o 38 mais o 15, somo, encontro o resultado 53. E junto os 2 resultados finais, 46 mais 53, dará também o mesmo resultado. Então, Joyce produziu 99 quilogramas de sabão nesses 4 meses. Na segunda, a coordenadora de um curso de especialização construiu uma tabela para determinar a quantidade de participantes por estado e faixa etária, quer dizer, a idade. Qual é o nome da tabela? O nome da tabela está aqui, ó. O título da tabela: quantidade de participantes em um curso de especialização por estado brasileiro e faixa etária. Essa tabela aqui, ela é uma tabela de dupla entrada. Por que ela é uma tabela de dupla entrada? Porque ela já traz mais informações. Nós podemos observar que nós temos aqui os estados e nós temos aqui pessoas, a quantidade de pessoas com menos de 30 anos de idade e pessoas com 30 anos ou mais, certo? Que é a faixa etária. Então, aqui nós temos no Paraná, com menos de 30 anos, 15. E no Paraná, pessoas com 30 anos ou mais, 30 pessoas foram registradas. Em São Paulo, com menos de 30 anos, 45. E com 30 anos ou mais, 4. No Acre, com menos de 30 anos, 16 na pesquisa dele. E no Acre, com 30 anos ou mais, 13. A Bahia, no estado da Bahia, com menos de 30 anos, 12. E com 30 anos ou mais, 35. Em Minas Gerais, com menos de 30 anos, 20 pessoas foram registradas. E com 30 anos ou mais, 20 pessoas também foram registradas. E outros, em outros estados, com menos de 30 anos, 9 pessoas foram registradas. E com 30 anos ou mais, 5 participantes. A fonte significa dizer, no caso aí, quem realizou a pesquisa, Essa fonte de pesquisa foi realizada pela organização do curso, ok? Então, no item A, vem aqui a pergunta para vocês. Quantos participantes com menos de 30 anos eram do estado? Aí vamos lá. Do estado do Paraná. Você vai lá no estado do Paraná, certo? Com menos de 30 anos. Então, você vai na coluna com menos de 30 anos. A coluna vizinha, você não vai para ela. É a coluna com menos de 30. No Paraná, 15 participantes. Não é verdade? De Minas Gerais. Vamos lá para Minas Gerais. Procura o nome na tabela Minas Gerais, que é o nome do estado. E você vai na coluna com menos de 30 anos. Tá aqui, ao lado. Menos de 30 anos. Quantos participaram? 20 participantes. Tia Sádia, eu vou colocar o número 20. Está certo, é o que a tabela está registrando, E a fonte foi segura porque foi a própria organização do curso que fez essa pesquisa. E do Acre, você vai lá no nome Acre, aqui o estado, Acre, e com menos de 30 anos,
Quantas pessoas participaram? 16. Então, está registrado, é uma forma bem clara, simples e objetiva. Você procura primeiro o nome do estado e você vai na coluna com menos de 30 anos, porque é o que pede o enunciado da questão, ok? No item B, ao todo, quantos participantes eram? No Paraná, aí voltando lá na tabela, vamos aqui no Paraná. No Paraná, se são os participantes ao todo, então eu vou pegar os que têm os participantes com menos de 30 anos, a quantidade, que é 15, e a quantidade de participante que tem 30 anos ou mais, que foram 30 participantes. Então, eu vou juntar 15 mais 30. 15 mais 30 dá 45 participantes no Paraná. De São Paulo, aí você vai lá na tabela. São Paulo, com menos de 30 anos, 45, e de 30 anos ou mais, 4. 45 mais 4, aí você vai aqui, ó, organiza, certo? A sua continha e junta as duas quantidades. 45 mais 4 é igual a 49, tá certo? Então, 49 participantes em São Paulo. Do Acre, aí você vai lá na tabela. No Acre, 16 participantes com menos de 30 anos e 13 participantes de 30 anos ou mais. Juntando 16 com 13, certo? É igual a 29. Então, nós temos 29 participantes no Acre. Da Bahia, você vai lá na tabela, Bahia, tá aqui o estado. Aí você pega a quantidade de participantes com menos de 30 anos, que é 12, e soma com a quantidade de participantes que tem 30 anos ou mais, que é 35. Então, 12, certo? Com 35, organiza a continha, né? Dá um resultado de 47 participantes na Bahia. E de Minas Gerais, volta lá na tabela. Minas Gerais, 20 participantes com menos de 30 anos e 20 participantes com 30 anos ou mais. Então, você organiza lá em Minas Gerais 20 mais 20, a sua continha, que dará um resultado de 40 participantes no estado de Minas Gerais. E de outros estados, então você volta lá na tabela, voltando na tabela, você outros, onde tem a palavra outros na tabela, 9 participantes com menos de 30 anos, 9, mais 5, que é a quantidade de participantes que se inscreveram com 30 anos ou mais. Então, 9 mais 5, você vai lá e soma, que dá uma junção de 14. Então, 14 participantes em outros estados. Então, no item C, qual dos estados teve a maior frequência de participantes nesse curso? Quer dizer, você somou, né, quem tinha menos de 30 anos, quem tinha 30 anos ou mais. Então, você juntou quantidades. Juntando as quantidades, vocês chegaram ao resultado final. Do Paraná, 45, São Paulo, 49, no Acre, 29, na Bahia, 47, Minas Gerais, 40, em outros estados, 14. Então, qual é o estado que apresenta uma maior numeração? Então, você vai procurar o estado que tem o maior número de participantes, certo? Então, o somatório que deu o maior valor é o nome do estado que você irá colocar aqui, né? Corresponde. A terceira. A diretora de uma escola organizou a quantidade de alunos das turmas do terceiro ano em 2 tabelas, conforme o mês de aniversário deles.
certo? Então, aqui eu tenho duas tabelas, a quantidade de aniversariantes do terceiro ano por mês. Podemos observar que o mês, né? Aliás, o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro estão abreviados, né? Só não está abreviado o nome maio, né? No caso aí, por convenção, certo? Nós temos a tabela 2, que nós temos a quantidade de aniversariantes do terceiro ano por sexo, né? E por mês. Nesse caso aqui, diferenciando a quantidade de meninos e a quantidade de meninas. E por mês também, onde os meses estão abreviados também, só não o mês de maio. Então, no item A, quantos alunos fazem aniversário no mês de fevereiro? Então, vamos lá na tabela 1. Mês de fevereiro, tia Sádua, tá aqui, fevereiro. A quantidade de alunos, tá aqui, o valor, e você vai escrever na lacuna o valor. Em junho, você vai lá no mês de junho, certo? Verifica o valor, mês de junho, e descreve na lacuna. E no mês de dezembro, que é o último mês, né, do ano, você vai lá no mês de dezembro, verifica o número correspondente a esse mês e você escreve na lacuna, ok? No item B, qual tabela você utilizou para responder ao item A? Então, ao item A, que foi o primeiro item que vocês responderam, vocês utilizaram a tabela 1 ou a tabela 2, né? Tudo indica que tenha sido a tabela 1. Vocês usaram. Por que a tabela 1, tia Sádva? Porque a tabela 1, ela já traz a quantidade de alunos de cada mês, tá bom? Ah, professora, de onde foi essa fonte? Essa fonte aqui, essa pesquisa, ela foi feita na escola. Então, esses dados aqui, quem deu foi a própria escola, tá bom? Seguindo. No item C, utilizando os dados apresentados na tabela 1, é possível determinar a quantidade de meninos que fazem aniversário em março? Não. Vamos voltar lá na tabela 1. Na tabela 1, nós temos somente o mês e nós temos somente a quantidade de alunos. Nós não temos a quantidade de meninos e a quantidade de meninas. Onde nós vamos encontrar a quantidade de meninos e de meninas? Na tabela 2. Agora, na tabela 2, nós temos o mês, nós temos quantidade de meninos e quantidade de meninas. Então, nesse caso aqui, não é possível na tabela 1, certo? Por quê? Porque os dados apresentados na tabela 1 são referentes à quantidade total de aniversariantes, né? E não a quantidade de aniversariantes por sexo, dizendo se é menino ou se é menina, fazendo essa diferença de gênero, tá bom? No item D, há mais meninos ou mais meninas aniversariantes no mês de fevereiro? Vamos lá. Fevereiro, voltando lá na tabela, verifica o mês de fevereiro. Nós temos quantidade de meninos, 5. Quantidade de meninas, 10. Então, qual é o número maior? É o 10. Então, quantidade de meninas no mês de fevereiro, que está aniversariando, é maior, certo? Então, no caso, fevereiro são as meninas. E lá no mês de maio, voltando na tabela, vamos lá para o mês de maio, que é o mês que não está abreviado. Nós temos aqui maio, mês de maio, quantidade de meninos, 5, quantidade de meninas, 0. Então, no caso aqui, qual é o maior valor? O maior
número é o 5. 5 é maior do que 0. Então, será a quantidade de meninos, não é? No mês de maio. Então, no mês de maio, são os meninos. Então, turma, eu quero deixar registrado aqui um grandioso abraço meu, certo? Da professora Sádiva, né? Espero ter contribuído com o aprendizado de vocês. E um beijão, bons estudos, saúde e até a nossa próxima aula. Ok, turminha?